você convive com crianças, você vai reconhecer o que eu vou te dizer. Quando uma criança faz um pedido, ela quer que ele seja atendido ali naquele momento. Não adianta você racionalizar, dizer, Papai Noel vai trazer, seu aniversário você vai ganhar, daqui a uma semana a gente vai ver isso. Fisiologicamente, neurologicamente, uma criança tem dificuldade de compreender o tempo cronológico das coisas, priorização, a ordem que as coisas precisam acontecer, ou até mesmo a capacidade de gerenciar as suas emoções diante da frustração de um desejo não atendido. Um dia, todos nós fomos criança, mas isso não quer dizer que, enquanto adultos, essa criança não existe aqui dentro de nós. E pelo contrário, ela existe e acaba influenciando a nossa vida financeira mais do que a gente gostaria. Vamos refletir sobre isso hoje? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas, números. E sim, tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. A natureza está cheia de filhotes. Se você assistir um documentário sobre vida selvagem, você vai ver que os filhotes, independente do animal que você esteja vendo, têm algumas características que são comuns a todos eles. Um filhote observa como um animal adulto se comporta para repetir esses mesmos comportamentos numa brincadeira com outros filhotes. Ele também tem dificuldade de compreender a regra e a ordem daquele bando, precisando que aquele animal adulto mostre para ele como ele tem que viver, como ele tem que se comportar para poder pertencer àquele grupo. E aquele animal também vai ter dificuldade de lidar com as suas impulsividades. Ele vai querer fazer ali naquele momento. E é o animal adulto que vai olhar para ele, vai educá-lo de alguma forma para que a sobrevivência do grupo não seja ameaçada pela intempestividade, pela impulsividade daquele filhote. A criança ou o filhote é um aspecto universal. Todos nós, em todos os tempos, em todas as culturas, em todos os locais, vivemos, entendemos e sabemos o que é uma criança ou um filhote, de uma forma mais instintiva e natural. A criança é aquela parte da nossa vida, não só da vida vivida do lado de fora, mas também internalizada e vivido aqui dentro, na nossa realidade interior, que cuida da nossa impulsividade, da nossa jovialidade, da nossa capacidade de aprender, recomeçar, reaprender, de lidar com a vida de um jeito mais fresco, com frescor. É a alegria, mas também é a dificuldade de gerenciar as nossas emoções, de tomarmos decisões que, às vezes, podem colocar a gente em risco. Essa criança é o que um dia nós fomos. E ela também existe dentro da gente como uma força, como um recurso, como uma ferramenta para lidar com alguns aspectos da vida. E ela também influencia a nossa vida financeira. Para conhecer um pouco essa criança, a gente precisa voltar para a nossa criança. A gente olha para a nossa biografia, para aquela criança que nós fomos, para o contexto cultural em que nós crescemos, para as regras que nós absorvemos, para o que nos ensinaram sobre o que era certo e sobre o que era errado, para manter a sobrevivência da família. Você pode falar isso, mas não pode falar aquilo. Você pode agir desse jeito, mas não pode agir daquele outro. Você pode falar sobre dinheiro, pode falar tudo o que você quiser aqui dentro. Lá fora, você não pode falar nada. Aqui dentro, a gente fala sobre dinheiro ou a gente não fala sobre dinheiro. É feio falar sobre dinheiro. Dinheiro é sujo, dinheiro é mau. E tudo aquilo que, durante a nossa fase de criança, que pela ciência
você questionando ou não, vai até os 23, 25 anos, que é quando o nosso sistema nervoso está 100% pronto e com todos os recursos biológicos ativos e operando. Nós somos considerados filhotes até essa idade. Nós estamos em crescimento e amadurecimento até aí. E a partir daí, nós temos todos os recursos para poder lidarmos com a vida adulta de uma forma a garantirmos a nossa sobrevivência e a nossa vida ter uma continuidade e a gente chegar até a nossa velhice. Mas esse período da infância em que nós recebemos muitos inputs, recebemos muitos conhecimentos, regras, precisamos obedecer a uma determinada ordem social, voltada ou para a família, ou para o começo da minha vida adulta na minha profissão. A gente acaba internalizando isso e vivendo sem questionar. E quando a gente fala de dinheiro, a gente precisa repassar muitos dos acontecimentos que vieram na infância que nos ensinaram sobre dinheiro. Como eu vivi sobre dinheiro? Como era a cultura financeira da minha família, da cidade de onde eu vim, do país onde eu cresci, a economia onde eu cresci. Era uma economia estável, instável? Era uma economia que me garantia um futuro ou estava todo mundo com medo de que alguma coisa acontecesse e a gente perdesse tudo? Esses aspectos que foram vividos na infância fazem parte não apenas da infância, mas eles criam uma espécie de base, onde você cria algo para viver com. Se na sua infância a sua família falava sobre dinheiro, não falava sobre dinheiro, você vai trazer isso para a vida adulta. E a criança que está dentro de você vai ter muito medo de quebrar algumas dessas regras. Se na sua infância os seus pais diziam que o dinheiro era sujo, que ele era mau, que ele acabava sendo difícil de se receber, de se ganhar, de que dinheiro nunca vem fácil e que você precisa lutar muito para ter, ou até mesmo que o dinheiro é um grande tabu, que não pode ser conversado, que quando você casa, por exemplo, você precisa nunca conversar sobre dinheiro com o seu parceiro, porque isso é feio, porque a gente casa por amor. Que a gente não pode perguntar o preço das coisas. Ou pelo contrário, a gente precisa falar para uma criança tudo o que ela custa e falar todas as coisas que a gente gasta com ela para que ela tenha um futuro melhor. Aquilo que você viveu na sua infância reverbera numa vida adulta financeira até hoje. Isso porque quando a gente está na infância, nós criamos dentro de nós uma imagem do que é ser criança e do que é seguir ordens, sobre o que são as regras de boa convivência. A gente vai internalizando e essa criança interior, ela é uma colcha de retalho das principais experiências que a gente viveu enquanto a gente crescia. Se eu vivi numa família que me incentivava a me arriscar, me colocava para fazer esportes, me dizia para eu ter o meu próprio cofrinho, juntar meu dinheirinho, vender limonada, vender docinho e assim eu ir construindo o meu conhecimento sobre finanças. Então eu tenho uma criança interior que lida com dinheiro de uma determinada forma. E às vezes ela nem precisa lidar com dinheiro. Mas se eu cresci em uma família que o dinheiro não era um assunto a ser tratado, todas as vezes que alguém falava de dinheiro, essa pessoa era repreendida, essa pessoa era excluída, era falado mal dela porque ela era uma pessoa arrogante, era uma pessoa que só pensava em dinheiro, prepotente, ou até mesmo faltava dinheiro e a insegurança da família estava ali presente e a criança, como sendo parte daquela família, trouxe para si uma responsabilidade muito maior do que a necessária para poder estar ali naquela família, de se responsabilizar pelo dinheiro e pela vida familiar, que não é responsabilidade dela. Essa colcha de retalhos sobre o que é ser criança,
sobre qual é o papel de uma criança dentro de um sistema, sobre como uma criança deve lidar e como ela não deve lidar, a criança que eu fui e a criança que eu desejaria ser e não pude, tudo isso constrói a criança interior dentro da gente. Então, quando alguém falar para você, a sua criança interior A, B e C, é muito menos algo abstrato, algo que você vai olhar e vai dizer assim, eu não sei o que essa pessoa está dizendo, e muito mais de você olhar um pouco a sua biografia para compreender o que constituiu as experiências que foram mais marcantes e que constituíram você, criaram uma colcha de retalhos em que você diz, uma grande colagem que você diz assim, isso aqui é a minha criança. Você pode, por exemplo, criar um mapa mental, desenhar uma criança e escrever tudo de positivo e negativo que vem a partir da sua infância sobre a criança. E assim você vai saber que criança interior é essa que você tem. É a partir da sua experiência que você resgata quem é e conhece quem é a sua criança interior. E quando você vai conhecendo essa criança, vai percebendo como ela lidou com o dinheiro, o que ela absorveu de ensinamentos, regras sobre dinheiro, mas principalmente como ela se sentia sobre dinheiro, aquilo que os adultos não ensinam, mas agem, não ensinam, mas sentem, e a criança vai absorvendo todos aqueles comportamentos e repetindo para poder compreender que é daquele jeito que ela tem que seguir para poder sobreviver, como faz todo filhote. Não há o que fazer, é assim que a natureza nos constituiu, é assim que a gente vai viver e os nossos filhos um dia vão viver por muito tempo. Você começa a entender como essa criança absorveu. O meu pai era uma pessoa que se sentia seguro diante do dinheiro, ele tinha medo do dinheiro. A minha mãe era uma pessoa que não conversava nunca sobre dinheiro e quando ela começava a falar sobre dinheiro, ela ficava muito nervosa. Ou a minha mãe ficava super calma e falava muito bem sobre dinheiro. Mais do que se falava, é como o adulto ao seu redor agia. E a criança que você foi absorvendo esses comportamentos. E essa absorção criou uma colagem de uma criança interior a partir dessas experiências vividas. Quando você faz a sua biografia e começa a entender as experiências marcantes sobre o dinheiro que você teve, você começa a entender quem é a sua criança e a forma como ela age na vida financeira. Como é que eu sei que ela está agindo na minha vida financeira de uma forma a facilitar a minha relação com o meu dinheiro ou não? Fica aqui um aviso. Dinheiro e vida financeira não é lugar de uma criança, nem uma criança real, nem a nossa criança interior. Mas ela acaba entrando dentro desse espaço porque de alguma forma ela foi incluída, ela se sentiu um peso dentro da família por causa de dinheiro ou qualquer outra experiência que você precisa saber onde é que está dentro de você para saber como essa criança hoje na sua vida também interfere. O que ela aprendeu e como ela reproduz o que ela aprendeu dentro da sua vida. Seja um comportamento, seja uma atitude, seja um lastro emocional, uma forma de se sentir diante da vida financeira, de lidar com o dinheiro, que precisa ser revisto, integrado, apurado, refletido, inclusive para que você tenha chance de fazer um pouquinho diferente na sua vida quando isso é necessário. Existem algumas características sobre criança interior, ou a criança e as experiências que eu absorvi durante a vida, que formam essa coxa de retalhos interna que eu chamo de criança e eu reproduzo na minha vida adulta, que podem ser vistas dentro de um consultório. Às vezes é difícil da gente enxergar essa criança porque dentro dos nossos próprios conflitos a gente fica meio cego. Quase como se a gente perdesse um pouco a perspectiva do que está acontecendo. Algumas atitudes são tão normais, são tão comuns, tão corriqueiras na vida,
que a gente não percebe que essas atitudes podem estar realmente criando uma bagunça dentro da nossa vida financeira. E é um olhar externo, um olhar mais neutro de um terapeuta, por exemplo, que pode apontar onde, em que parte da sua vida financeira, essa imaturidade, esse imediatismo, essa dificuldade de regular as emoções, tudo isso faz parte do reino da criança e está atuando na sua vida financeira. Mas se você é uma pessoa que gosta de se autoanalisar, que gosta de perceber alguns padrões, eu vou te dizer alguns que eu encontro em consultório, mas não são apenas esses. Digamos que esses são pontos de partida. Você pode começar a sair desse espaço, começar desses pontos, para compreender se realmente a sua criança interior está bagunçando, está dirigindo a sua vida financeira, ou será que é um adulto? Quando existe uma criança dirigindo uma vida financeira, eu costumo perceber pela dificuldade do controle de impulsos. Estou passando diante de uma loja. É uma loja que está escrito liquidação. Eu olho para a vitrine e tenho um desejo de comprar alguma coisa que está ali. Eu não reflito se isso cabe no meu orçamento. Eu não reflito a necessidade daquilo ser comprado. Eu simplesmente sinto um desejo. Eu cedo ao desejo. Eu cedo ao impulso, entro na loja e compro e ponto final. Eu não estou ali tentando realmente olhar para dentro, segurar os impulsos para poder refletir sobre como aquela compra pode impactar de forma positiva ou negativa no meu balanço financeiro no final do mês ou no final de um ano, dependendo do que eu vou comprar. Tem algumas compras que a gente faz, às vezes a gente parcela a perder de vista e a gente perde realmente de vista e perde o controle sobre a fatura do cartão de crédito. Quando você tem dificuldade de controle de impulsos, isso é um sinal muito forte de que é uma criança interior que está guiando, que está comandando a sua vida financeira. Ela vai olhar para aquilo, para aquele desejo e vai dizer, eu quero agora, eu quero agora. E como o dinheiro está junto da criança, não é mais o pedir para o pai, não é mais o pedir para o adulto cuidador para comprar. Ela tem o poder de saciar aquele desejo no momento em que ele aparece, ela vai lá e compra. E uma outra característica é a dificuldade que a gente tem de lidar com esse impulso, e aí a forma como a gente lida com ele é racionalizando a compra. Eu preciso disso porque isso é muito importante para A, B, C e D. Eu começo a criar justificativas que parecem muito corretas. Nossa, me dão aquela sensação de que eu realmente estou tentando convencer a mim mesma de que aquilo que eu quero, que aquele desejo que acabou de ser ativado é maravilhoso, eu preciso fazer isso. Eu começo a colocar justificativas para partes, inclusive para compras, que se eu ponho na ponta do lápis, não tem nada a ver com a realidade. Eu mesma já entendi que quando eu entro numa loja e eu começo a dizer assim, eu quero porque amanhã eu vou ficar mais bem-humorada quando eu vestir esse sapato e eu comprar essa calça, que eu vou ser melhor aceita se eu comprar essa bolsa. São todas justificativas que parecem ter um fundo de realidade, mas eu já sei, no momento em que você passa o cartão, compra aquilo, sai da loja, parece que nada aconteceu e o desejo continua ativo. E você vai querer comprar de novo qualquer outra coisa. Porque não foi? Eu comprei essa bolsa. Mas, cara, essa bolsa não é nada sem um sapato. Aí você sai da bolsa e compra o sapato. Mas essa bolsa e esse sapato precisam de uma roupa, né? Você sai da bolsa sapato e vai comprar a roupa. E isso vai criando uma bola de neve de justificativas que quando você põe na ponta do lápis, elas não se sustentam na realidade. São características
de que existe uma parte nossa que não tem controle de impulsos, que tem dificuldade de lidar com as emoções, que tem dificuldade de entender tempo, a ordem das coisas, prioridade, de que, não, no próximo mês eu compro, na próxima eu vou juntar dinheiro para daqui a um ano eu comprar à vista. Ela não tem muita paciência, ela quer agora. E se ela tiver que parcelar, ela vai parcelar. E se ela tiver que se justificar para todo mundo, ela vai fazer. E aí ela compra qualquer coisa, ela compra esse saquinho. E aí na hora que ela chega em casa com o pacotinho, com o saquinho, ela vai dizer para o parceiro, para o filho, para o marido, para a pessoa com quem ela divide o apartamento. Vai dizer assim, eu comprei isso, porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Ela já vai se justificar. Isso significa que é muito provável que exista aí uma parte matura, uma criança interior dirigindo essa vida financeira e tentando não controlar essa impulsividade e encontrar razões pelas quais ser impulsivo é bom. Valeu a pena ser impulsivo ali naquele momento. Mas eu sei que essas são características de uma criança interior que é descontrolada para um lado com dinheiro. Que é quando ela olha esse dinheiro e diz, eu vou gastar em excesso. Mas existem crianças interiores que têm o oposto complementar. Elas levam o dinheiro para um outro espaço, elas não gastam nunca. Elas estão com o sapato furado, a roupa rasgada, não cabe mais, o número está menor do que o que ela usa, maior do que o que ela usa, está manchado, está rasgado, e ela está dizendo, não, eu não vou comprar. Por quê? Porque eu tenho medo que falte, porque eu cresci na falta, porque eu cresci faltando dinheiro, era muito difícil. Eu cresci porque os meus pais me disseram que não era importante eu ter uma roupa nova YZ. E ela vai segurar todos os gastos por medo, por dificuldade de lidar também com as suas emoções. Porque gastar vai disparar nela uma ansiedade que ela vai ter dificuldade de lidar. Essa também é uma criança interior. Quando você tem uma experiência com dinheiro na infância de muito controle, ou de pais e cuidadores que eram extremamente esbanjadores, e a criança olha e diz assim, gente, mas quando eu crescer eu não vou gastar nada, porque vai faltar, e faltar é passar por tudo isso, aí eu sair da escola, eu ir mudar de escola para ter uma escola mais barata, é eu comprar coisas muito ricas, mas sei lá, não ter dinheiro para comer e ter um cobrador cobrando o aluguel. Então, a criança, ela se manifesta na repetição de um padrão que ela aprendeu ou na compensação de um padrão que ela viveu e que trouxe muita dor e desconforto, e também na dificuldade de gerenciar as suas emoções, os seus impulsos e o controle sobre a própria vida financeira. Sem considerar o orçamento da família do mês, sem considerar a necessidade real de comprar ou não aquilo. Essas são características meio básicas que eu percebo e que você pode começar um processo interior de reflexão, de exploração, para saber onde sua criança está agindo ou não na sua vida financeira. Mas isso não significa que você não possa utilizar do olhar externo, neutro, de uma outra pessoa que ouve você e pode apontar, inclusive com um pouco mais de clareza, o que é que está oculto e atuando na sua vida financeira, bagunçando ela como um todo. Talvez você vá precisar de um profissional, mais do que um amigo, mais do que um familiar, conversando com você sobre dinheiro, e sim uma pessoa que compreenda os meandros da vida interior, que saiba como olhar de uma forma neutra e saiba como ir mostrando para você aos poucos, olha, isso aqui é imaturo, isso aqui precisa ser amadurecido, isso aqui não pode acontecer, essa criança precisa sair daqui, porque toda criança interior tem um lugar na nossa vida. Ela tem uma função de, por exemplo, todas as vezes que você precisa aprender algo novo, é essa criança que vem e diz, é uma coisa nova que eu vou aprender. E ela aprende.
no lugar em que você brinca, no lugar em que você se diverte, no lugar em que você dança, em que toda a sua jovialidade, toda a sua leveza atua, aí é o lugar de uma criança, inclusive da sua criança interior. Mas a vida financeira não é. Nenhuma criança deveria se responsabilizar, seja uma criança de verdade do lado de fora, seja sua criança interior, deveria se responsabilizar pela vida financeira de um adulto. Essa vida financeira deveria ser responsabilidade total de um adulto que está ali, tanto gerando como gerindo esse dinheiro. Essas são as reflexões que eu trouxe para você hoje. Se elas fizeram sentido, se você sente que elas podem ajudar uma outra pessoa, encaminhe esse episódio para ela, traz ela aqui para refletir com a gente sobre em que caminhos essa criança interior está bagunçando a minha vida financeira. Onde, a partir desses aspectos, como é que eu percebo na minha história as regras muito peculiares que eu aprendi sobre dinheiro e eu continuo reproduzindo, mesmo que elas nem façam sentido para mim. Traz ela aqui, então compartilha, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário que ajuda meu canal a crescer e não te custa nada. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.